Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre este tema, como experimentar o sobrenatural de Deus. Peço que abra a Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 11. Êxodo 15, no versículo 11. O texto diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Neste texto, neste assunto, neste tema que nós vamos meditar nesta noite. No Cântico de Moisés, ele então reconhece os feitos poderosos de Deus. Será que nós temos cantado sobre os feitos poderosos de Deus, na sua bondade, na sua intervenção em nossos dias? Né? Como que nós podemos então experimentar o sobrenatural de Deus? Hoje há uma busca incessante pelo sobrenatural. Infelizmente, a leitura que eu faço, é uma perspectiva minha, muitos estão em busca do sobrenatural, porque não têm experimentado o sobrenatural a partir da palavra de Deus, que é a sua revelação. Existem experiências com Deus sobrenatural, existem experiências genuínas, claro que existem, porque nós vamos ver sobre tudo isso aqui. Existem também experiências emocionais, né? A experiência emocional, ela pode ser genuína? Claro que pode. Mas nem toda experiência emocional é necessariamente um sobrenatural de Deus. E infelizmente, alguns buscam também uma experiência sobrenatural carnal, como o Simão, lá no livro de Atos, né, um mágico, que viu então os apóstolos operando milagres em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que testificasse de que Cristo era o Messias prometido. Então ele, contemplando aquilo, ei, vem cá, eu quero também isso aí, ó. Eu quero ser poderosos como vocês, quero ser poderoso como vocês são. Então a busca pelo sobrenatural também por causa da carnalidade, né? Então o fato é que existem buscas, as pessoas estão buscando o sobrenatural de Deus. O propósito desta mensagem, meus irmãos, é instruir a igreja sobre a bênção de buscar e aguardar a intervenção sobrenatural de Deus, porém, compreendendo as verdades que cercam as suas manifestações. Tudo que acontece sobrenatural é de Deus, nós temos que aprender, nós precisamos ter, então, o discernimento. Mas, afinal, o que é o sobrenatural de Deus? Sobrenatural de Deus é sinônimo na Bíblia de revelação. O propósito de Deus exercer algo que foge das causas naturais ou das possibilidades naturais que Ele mesmo criou para nós. O objetivo é revelar-se para nós, para provar a sua existência, para edificar a sua igreja, para aumentar a nossa fé. Tudo isso vem com um objetivo, não é simplesmente porque ele quer e sem razão nenhuma ele faz acontecer ou não faz. Então o sobrenatural de Deus são as manifestações transcendentes aos limites naturais, humanos e terrenos, como tempo, espaço, gravidade,
Jesus andando sobre as águas, né? Força, a multiplicação dos pães, a escassez. Quando ele diz, Jesus diz para a árvore, nunca mais você produzirá fruto, sobrenatural de Deus. E tudo aquilo que está fora do curso natural determinado pelo Criador. Na história bíblica, no Antigo Testamento, o objetivo era comprovar a sua existência, confirmar a sua presença no meio do seu povo, aumentar a fé de Israel e promover a adoração ao Senhor. Por exemplo, Moisés manifesta isso em Deuteronômio 28, com um texto que diz: serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. As maravilhas, as manifestações de Deus. Daniel também demonstra a mesma ideia em seu testemunho diante do rei Nabucodonosor, ao afirmar, capítulo 4, versículo 2 de Daniel: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, quando Deus se manifesta a nós, é para a sua glória. E quando ele se manifesta através e apesar de nós, é para que os outros testifiquem também da sua real existência. No Novo Testamento, o sobrenatural é também manifestado aqui por Jesus, pelos apóstolos e pelo Espírito Santo. Por Jesus, a confirmação de que ele era de fato o Messias, né? O poder que ele tinha sobre demônios, sobre a natureza, né? As manifestações também fora do curso natural. Já os apóstolos, confirmação da revelação de Cristo e do poder do Evangelho, para que testificasse para aquele povo de que realmente eles andaram com Cristo, conheceram a Deus e estavam ali testemunhando, e as pessoas vendo e usufruindo de tudo aquilo, passavam então a crer em Deus. Tanto que na teologia, quando nós vamos estudar sobre milagres, nós aprendemos que o propósito do milagre é justamente possibilitar o incrédulo a crer, né? O propósito também que se parece com o propósito do Antigo Testamento de comprovar a existência. E também pelo Espírito Santo, que se manifesta no meio da sua igreja como corpo de Cristo. A pergunta é: e hoje? Será possível experimentarmos do sobrenatural de Deus? Comecei a mensagem dando já este testemunho, essa possibilidade, né? Algo que possamos fazer. Aqui é interessante, gente. Algo que nós possamos fazer para sermos alvos destas manifestações. Será que é algo que nós possamos fazer? Para isso eu quero apresentar para os irmãos 10 esferas. Eu coloquei como esferas, os irmãos vão entender o porquê na ilustração. 10 esferas que cercam as manifestações do sobrenatural de Deus e como experimentá-los. Não se trata de condições para receber. Se você fizer isso, você vai ser abençoado, Deus vai se manifestar para você. Isso não acontece dessa forma, nós vamos ver o porquê. E também não é uma receita passo a passo que você vai levar para casa, como se fosse assim 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso e a bênção vem. Não, não é assim não. A Bíblia não nos aponta para isto, né? E a resposta é simples: porque não vem de nós. Não vem por nossa causa, nunca. Não vem por nossa causa. Sempre do alto. Sempre de lá para cá. Então vamos ver essas 10 esferas que cercam as manifestações, tá? Não é uma sequência condicional para que o sobrenatural aconteça. Eu estou explicando aqui para ficar bem claro para todos, tá? Porque Deus, ele age como ele quer. Inclusive ele interfere na vida de não crentes também.
Nós fomos alvos do sobrenatural de Deus quando éramos cegos. E por causa de Cristo passamos a ver. Saulo, também vivenciou tudo isso, né? Então a primeira esfera que cerca as manifestações do sobrenatural de Deus, pode colocar por gentileza no telão, a primeira esfera é a esfera da existência. A existência de Deus. Porque Deus existe, o sobrenatural é realidade. Porque Deus não é natural na nossa perspectiva. Deus, ele é sobrenatural, é aquele que do nada fez tudo. No princípio, ali era Deus na sua eternidade, mas em algum momento, esse momento Cronos, também é nosso, faz parte daquilo que é natural para nós. Em um determinado momento ele disse, em determinado momento ele passou a criar todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto, criou aquilo que para nós é natural, ele sendo sobrenatural. Deus existe. A Bíblia não parte do princípio de que o homem trabalhou para conhecer a Deus. A Bíblia sempre parte do princípio que Deus existe. Deus sempre existiu. Isto na palavra de Deus é inquestionável. Aliás, essas questões passaram a ser depois do pecado. Será que Deus realmente existe? Eu sou ateu. Sabia que para ser ateu é preciso um Deus? Não é? A pessoa que não acredita em Deus, ela não acredita, mas isso mostra que Deus existe. Porque se não existisse, não seria ateu, né? Mas o ateu é também uma prova da existência de Deus. Deus é infinito. Salmo 145 diz que Deus, ele é insondável. Deus é amor, ele te ama e pode abrir as janelas dos céus para você, por quem ele é. Não pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos, por sermos pecadores e por ele ser um Deus justo e santo. Então, tudo começa na sua existência. A soberania natural de Deus é possível porque ele de fato existe, independente de nós. Olhando para o sobrenatural. A segunda esfera é a interferência. Agora sim, o fato de Deus existir, ele então interfere. A sua ação é voluntária, de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Primeiro é ele. A decisão é dele, se vai interferir ou não. Isto também é uma verdade que cerca o sobrenatural de Deus. A sua interferência é incondicional ao que fazemos ou deixamos de fazer. O nosso papel, a palavra de Deus é clara em dizer sempre, nosso papel é esperar em Deus, descansar em Deus. Quando ele quer agir imediatamente, diga ao meu povo que marchem. Então, se aquele momento era o momento de abrir o mar, foi porque Deus quis, né? Senão, não iria acontecer. A sua interferência, a interferência de Deus para o sobrenatural é do alto, como eu disse aqui, é sempre de cima para baixo. Porque Deus existe, ele pode então interferir na sua criação, e isso inclui eu e você. Deus pode interferir na nossa vida, na nossa história. Jesus nos incentiva a orar. E o que é a oração, meus irmãos? É a busca pelo sobrenatural de Deus. Significa que ele vai se manifestar do jeito que nós queremos? Não, porque ele é Deus.
A terceira esfera é a esfera da referência. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Então a referência do sobrenatural de Deus é a palavra dele, que nós temos acesso. Em que se fundamenta o sobrenatural de Deus? Na sua palavra, em quem ele é. Não, porque Deus pode fazer todas as coisas. Será? A resposta é não. Deus não pode fazer todas as coisas. Deus, por exemplo, não pode mentir. Porque isso fere o seu caráter. Por isso ele não pode todas as coisas nesta perspectiva. Ele é onipotente no sentido de que ele pode fazer, mas desde que não venha ferir quem ele é. Então, o sobrenatural de Deus tem uma referência para nós, a sua palavra. Aquilo que nós testemunharmos, nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus. Aquilo que acontecer, inclusive conosco, precisamos perguntar para a palavra de Deus. Há algo muito comum sobre manifestações sobrenaturais de Deus, meus irmãos. As pessoas, muitas pessoas, isso inclui igrejas, pastores, que experimentam uma manifestação sobrenatural de Deus, transforma aquilo em uma teologia. E isto não pode acontecer. Porque aconteceu comigo, pode acontecer com você, meu irmão. Será? Nós vamos ver aqui que o sobrenatural de Deus, lá no finalzinho, não é uma regra. Não é uma regra. Então, por isso, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para a referência, a esfera da referência, que é a palavra de Deus. Existência, interferência, referência. O sobrenatural de Deus está fundamentado na sua palavra, bem como em quem ele é. A quarta esfera é a esfera da consciência. Porque existe uma referência, então eu posso ter entendimento. Essa consciência é o abrir dos olhos. Agora eu começo a compreender. O Espírito de Deus, o sobrenatural de Deus, quando vem até nós a sua mensagem, o seu evangelho, quando nós ouvimos e cremos pelo seu Espírito, abre-se então o nosso entendimento. É a possibilidade de compreendermos o sobrenatural no mundo natural. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus pode intervir hoje. Eu acredito que Deus pode mudar este quadro. Ainda que fuja de um curso natural, eu acredito, porque existe uma referência que nos afirma isto, que nos mostra o seu poder. Então, crendo na palavra, então eu posso crer no poder de Deus. Sobrenatural de Deus nos dá entendimento, consciência. A quinta esfera é a esfera da discência. O que é discência? É o aprendizado. Quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais compreenderei das suas manifestações. Aliás,
mais ele se revelará para cada um de nós. Eu preguei esses dias sobre o filho Tecnon e o filho Huios, né? O filho de Deus recém-nascido e o filho de Deus maduro. O filho de Deus maduro experimenta experiências com Deus que um filho recém-nascido não experimenta. Mas quem faz quem libera, vamos dizer assim, essas experiências é o próprio Deus. Então existem experiências genuínas com Deus, transformadoras, que irão nos dar cada dia mais entendimento, sempre lá na frente. Nós precisamos caminhar mais com Deus, e esse caminhar é justamente a discência, o aprendizado. E esse aprendizado é através do conhecimento da sua palavra, através da nossa própria peregrinação neste mundo, não nos contaminando com este mundo, mas pela integridade em agradar ao Senhor, em vivermos em santidade. Então, nesta peregrinação, nas dores da vida, tudo isso é uma escola. A faculdade de Deus tem nome: deserto. A nossa leitura da palavra, o debruçar na palavra de Deus, isso aqui é teoria. Viver a palavra de Deus, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti, aqui então é a aula prática. Porque eu guardo no coração a palavra, e quando eu não peco, significa que eu apliquei a lição, aula prática. Então, na dor, nós também aprendemos a esfera da discência. Quanto mais aprendo de Deus, mais contemplo das suas manifestações. Salmo 41 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, quem é que espera no Senhor? Quem espera? Já parou para pensar nisso? Quem é que espera no Senhor? Espera quem conhece. Porque quem não conhece a Deus não espera. Ele fica naquela: mas rapaz, será que Deus existe? Quer saber? Acho que Deus não existe, não. Acho que eu vou agir. Acho que eu não vou esperar, não. Mas quando nós cremos, conhecemos, estamos aprendendo no dia a dia, nós esperamos. Esperei confiantemente pelo Senhor. O que aconteceu com o salmista? Experimentou o sobrenatural. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, o meu clamor. E aí o salmo vai dizer: tirou-me de um tremendal de lama e firmou meus pés sobre a rocha. O que é isso, meus irmãos? Sobrenatural de Deus. Mas a discência, porque ele conhecia a Deus, ele esperou. A sexta esfera é a esfera da inteligência, no sentido de discernimento, entendimento. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por que parece loucura? Porque é sobrenatural, é algo fora da curva. É fora dos nossos olhos naturais. É preciso uma lente, e essa lente tem nome: fé, né? E o texto continua: lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está a consciência, a experiência, o aprendizado com Deus, e então a inteligência. Agora que eu conheço um pouco do território espiritual, agora que eu entendo, que eu conheço um pouco mais
sobre Deus, porque eu tenho andado com Ele, eu tenho vivido, conhecido a sua palavra, tenho tido experiências de dor, mas Ele tem se revelado a mim. Agora eu posso então fazer escolhas, mas as nossas escolhas devem estar fundamentadas naquilo que o agrada. Discernimento é a compreensão sobre reconhecer a partir da referência, porque Ele me deu entendimento, então eu posso descansar nele, eu posso então escolher, eu vou usar da inteligência, porque eu estou tendo entendimento. Então, na minha inteligência, eu vou para a próxima esfera, que é a esfera da obediência. Agora eu vou optar em obedecer a Deus, né? Deleita-te no Senhor. Olha a minha inteligência. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O sobrenatural do Senhor vem. Qual é o meu papel? Obedecê-lo. Eu preciso estar em Deus, transbordando. Eu preciso ser grato em Deus. Uma outra versão diz: agrada-te do Senhor. E aqui não significa agrade o Senhor, né? Bajule ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é esse o significado, não. É nesse sentido de deleita-te. Você precisa se alegrar em Deus, na alegria ou na tristeza, nos tempos bons, nos tempos ruins. Senhor, eis-me aqui, e nós estamos juntos aqui, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não estou só, ó Deus. Mas como seria bom se o Senhor pudesse aliviar a minha dor. E pela sua graça Ele pode se manifestar. Mas o nosso papel é permanecer na obediência, a partir do discernimento, porque a gente tem tido experiência com Deus. Não se deixe enganar. Isso aqui é interessante, gente. Na desobediência, isso aqui é interessante, eu preciso ler, a esfera da obediência. Na desobediência também se manifesta o sobrenatural de Deus. Qual é a manifestação de Deus na desobediência? A sua justiça. Olha o que diz aqui Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que é isso aqui, meus irmãos? Lei da semeadura. É a manifestação da justiça de Deus. Brinque com a santidade de Deus e você colherá o fruto. O apóstolo João, lá nas suas cartas, ele vai dizer a diferença de cometer pecado e viver na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é mentiroso e a verdade não está em vós. E aí Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não, eu estou brincando com o pecado. Ontem, inclusive, eu dei uma palavra rápida, na terça-feira, no estudo, né, de terça-feira, sobre uma heresia hoje que está nas igrejas, chamada hipergraça. A hipergraça, não, Cristo já pagou o preço por nós. Nós podemos viver do jeito que quisermos, porque a hipergraça de Deus já se manifestou em Cristo. Nós estamos perdoados, e aí a gente vive do jeito que a gente quer. Heresia. Não se zomba de Deus. Quando nós optamos pela obediência, sobrenatural, abençoador na nossa vida. Mas quando optamos pela desobediência, sobrenatural, justo de Deus. Hebreus nos lembra, Deus ama os seus filhos, por isso Ele disciplina. Vem dor, vem disciplina, que é correção, para que permaneçamos na verdade.
esfera da obediência, acima do nosso bem-estar, está a sua glória. Meus irmãos, na dor por causa de pecado, Deus é glorificado, porque Ele disse que seria dessa forma: não coma do fruto, morrerás. Morreu, o Senhor foi glorificado, porque se cumpriu aquilo que Ele disse. Mas nós estamos aqui para aprendermos e permanecermos na obediência, amém? Na obediência. Próxima esfera, está terminando, gente. É um bando de esfera, daqui a pouco vai acabar o telão ali, vai descendo. Depois de consciência, aliás, nós estamos no qual, hein? Na obediência. Obediência agora é consistência. O que é consistência? Perseverança. Preciso ser consistente na perseverança. Olha só, Josué 3:5. Josué ordenou o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se. Esse amanhã talvez não seria 24 horas depois, mas olha, permaneçam na obediência, sejam constantes, e o Senhor se manifestará. Então nós precisamos ser consistentes na obediência. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente, consistência na obediência. Nona e penúltima esfera, dependência, no sentido de rendição. Para esta esfera do sobrenatural de Deus, eu lembrei daquele texto em que Pedro gritou quando estava no barco, viu o Senhor, acharam que era um fantasma, mas quando ele reconheceu que era Cristo, ele disse, aliás, quando ele ainda estava em dúvida, mas ele disse: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. De um lado nós temos Pedro dizendo: ordene para que eu vá. Do outro lado nós temos Jesus dizendo: venha. Dependência. Pedro dependeu do venha de Jesus. Meus irmãos, se nós não dependermos de Deus, nós vamos afundar. Esse depender aqui é no sentido justamente de esperar. Senhor, espero. Nós cantamos, né? Eu espero em ti. Acho que é só isso que eu sei cantar. Mas eu sei que é essa parte aí. Eu espero em ti. Nós temos que esperar no Senhor. Mas no sentido de: Senhor, eu vou esperar porque eu dependo do Senhor. Se o Senhor não disser venha, eu não irei. Porque o que o Senhor tem para mim é o melhor. E para a sua glória. Para a sua glória. Eu lembrei aqui, meus irmãos, quando eu disse é o melhor, mas eu preciso dizer isto com cuidado. Sabe por quê? Porque os apóstolos, antes de serem mortos, será que eles pensavam assim? O que o Senhor tem para mim é o melhor, eu serei decapitado agora. No nosso mundo natural, talvez não. Que dor deve ser essa? Ser decapitado. Sofrimento de um mártir. Mas, Senhor, a minha dependência é em ti. Eu sei que o Senhor tem aquilo que trará glórias ao teu nome. Ainda que
a morte, a perseguição, que não é agradável para nós, não. Mas para a tua glória, para a tua glória. Dependência. Se o Senhor, se tu agires, experimentarei o sobrenatural. E por fim, meus irmãos, a esfera da consequência. Agora é que vem o sobrenatural. O sobrenatural, meus irmãos, para nós é uma consequência. É aquilo que Deus faz no mundo natural, conforme a sua vontade sobrenatural. Não é algo relacionado ao que a gente quer. Busca o sobrenatural de Deus. É uma consequência. Quando que nós experimentamos o sobrenatural de Deus? Quando Ele manifesta a sua graça, mas quando permanecemos na verdade. Então eu quero ler aqui as 10 esferas. Intencionalmente termina com ência, tudinho aí. Eu gosto de preparar assim, fica mais fácil de aprender. Semana passada foram 5 T's, né? 5 T's no sermão. Hoje tem 10 ência aí, ó. Existência, ainda bem que não tem sofrência, né? Existência, a esfera da interferência, referência, que é a palavra de Deus, consciência, que é o entendimento, discência, aprendizado, inteligência, é o nosso discernimento, obediência, consistência, que é a perseverança, dependência, quem manda é Deus, e, por fim, a consequência. Para concluir, meus irmãos, a mensagem, o que não é sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus não é uma regra. Segundo, não é obrigação de Deus. Terceiro, não é porque queremos. Por fim, muito menos porque nós somos crentes. Porque a primeira manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida foi quando éramos perdidos e cegos. E Deus abriu os nossos olhos. Aleluia. Nós hoje podemos compreender a Deus porque Ele nos amou primeiro e veio até nós e nos deu entendimento. Então não é sobrenatural. Porque nós somos crentes, nós experimentamos. Não, não é uma regra. Isso não é regra, tá? Próximo slide, o sobrenatural de Deus. Primeiro, é para a sua glória, conforme a sua vontade, em seu tempo, e sempre nos trará benefícios se estivermos nele. Na verdade, esse benefício aqui é casado com a sua glória. A sua glória. Todas as coisas cooperam não para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem aqui, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para que nós sejamos como Jesus. E tem hora que para sermos parecidos com Jesus, tem hora que vai doer. Mas o propósito de Cristo é esse aí, ó. Para a sua glória. Para encerrar, meus irmãos, em que área da sua vida você precisa do sobrenatural de Deus? Vamos encerrar com esse texto. Deleita-te também no Senhor. E aí vem o sobrenatural, ó. E te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, ó, dependência. Confia nele, ó, esperança, né? E o mais, e ele o fará. Deus pode, não vou falar Deus vai se manifestar, não. Deus pode manifestar o sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? Mas dependamos dele, e a consequência pode ser a sua manifestação. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, te exaltamos
porque nós podemos contar contigo, e o Senhor mesmo nos incentiva a buscarmos o sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor pode abrir portas onde não há paredes, o Senhor pode responder às nossas orações, mas tudo isso visa o trabalhar no nosso coração para aprendermos a depender de Ti cada dia mais, e principalmente para que o Teu nome seja glorificado. O Senhor responde uma oração para dizermos glórias a Deus, glórias a Deus. Por isso, ó Deus, que haja em nós este entendimento de que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, no conhecimento da Tua palavra e de fato, não somente de lábios, mas a adoração sincera, vinda do fundo do nosso coração. Faça, Senhor, de nós verdadeiros adoradores, mediante o Teu Espírito e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.